Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade! Sejam bem-vindos à nossa nova temporada, Virtuosamente. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, fazendo mais uma temporada. Nós nos reunimos e resolvemos fazer essa temporada para falar sobre virtudes. Mas antes de começar, vamos apresentar o povo do Cultivando a Felicidade? Muito prazer, meu nome é Fernanda Sanches, sou formada em Ciência da Felicidade, especialista em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness. E eu tô aqui junto com a minha turminha, né, uma turmona na verdade, para apresentar para vocês esse podcast. E eu apresento para vocês Fábio Miquil. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Fê. Obrigado, Rose. Obrigado, Fábio. É um prazer enorme. Obrigado a você que está assistindo a gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente compartilhar um pouco do que a gente sabe sobre virtude. Vai ser uma temporada muito, muito legal. Agora vamos dar a palavra para a Rose se apresentar. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos nessa nova temporada. E com certeza vai ser mais uma coisa que a gente vai fazer com muito amor, com muita alegria. Muito bem. Olha lá, nossa turma está formada. Vocês ficaram com alguma duvidazinha, uma pulguinha atrás da orelha? Vocês viram que tem uma pessoa do lado da Rose? Então, gente, nós trouxemos um especialista para ajudar a gente nesse tema maravilhoso da virtude. Seja muito bem-vindo, Fábio Mazzini. Um prazer estar aqui, uma felicidade, fiquei muito feliz com o convite e satisfação. Muito significativo estar aqui com todos vocês. Obrigada. Vou começar o nosso podcast para conhecer um pouco melhor esse especialista. Então é assim, o Fábio Mazzini, ele vai participar de as temporadas, todos os episódios do podcast Virtuosamente, tá? Ele, vamos dizer que ele é o nosso suporte técnico. É o nosso consultor. É o nosso consultor. Então, ele vai trazer pra gente a parte da psicologia. Então, Fábio, fala pra gente um pouquinho sobre você, sobre sua formação. Sua experiência. Pois é, olha Conta só. tudo! Não, dá um resuminho rápido, né? Senão fica chato. Esse ano. Não vai terminar o episódio, a gente não vai ter. Verdade, então, olha só. 30 anos esse ano de formado em psicologia, não é? E é uma trajetória longa. Então, assim, dando um resumo de como eu me vejo, né? Nessa trajetória. Eu me vejo como um profissional da saúde, um psicólogo da saúde, porque eu tenho muito demarcado na minha vida a clínica e também nesses 30 anos e também muito institucionalmente a reabilitação em dependência química e alcoolismo e também a educação especial, principalmente a síndrome de Down, mas dentro de um atendimento de saúde, não é? E também com experiência de gestão em saúde no Ministério da Saúde em Brasília. Então, acho que academicamente, né, eu tenho pós-graduação em Psiquiatria e Psicologia Clínica do Adolescente pela Unicamp e posteriormente Obesidade, Emagrecimento e Saúde. Sou terapeuta bioenergético formado, biodinâmico também, mas eu sou um autodidata em Psicologia Humanista e que é a minha prática clínica principal, né, dentro dessa abordagem. Essencialmente, é isso aí. Legal, bastante coisa, né? Tá vendo que a gente tá bem armado, né? Eu já vou aproveitar e começar a falar da nossa temporada, né? Que vai se chamar Virtuosamente, né? A gente quer falar sobre ela por causa que, assim, as virtudes, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem virtude. Eu gosto de falar que as virtudes são um item de série. Você já vem com elas. Todos nós temos quase todas as virtudes, ou todas as virtudes, né? O diferencial é que algumas virtudes estão afloradas, outras não. Algumas virtudes nós temos facilidade para expressá-la melhor do que outras.
Fábio, você poderia dar para a gente um conceito do que seria virtude? Um conceito? Bom, ó, só vou dar um conceito, completando assim como eu me vejo também. Eu sou um psicólogo e eu sou espiritualista, não é? E dentro da psicologia tem abordagens que deixam a gente à vontade nisso, que é o caso do próprio humanismo e também das abordagens transpessoais, não é? E o Jung, né? O Jung também deixa a gente à vontade para falar de virtude, de espírito, de alma, de qualquer coisa, não é? Então, a virtude, como você falou, Fernanda, ela é, vamos dizer assim, ela é um arquétipo dentro desse universo aqui ou dentro desse cosmos, né? O que é isso? Ela já existe. Ela já existe e nós é que temos o trabalho para acessá-la, né? Ela já existe no universo à disposição, já existe dentro de nós, mas a gente precisa fazer uma conexão para acessá-la e vivê-la plenamente, não é? Então é um trabalho que existe do nosso ego, da nossa personalidade, em direção à nossa própria essência, à nossa própria luz ou ao nosso self, não é? E quanto mais a gente se conecta a esse nosso self, a esse nosso eu superior, mais a gente manifesta essa virtude, ou as nossas virtudes, não é? Então, basicamente, acho que a gente pode colocar assim de uma forma mais simples. Essa virtude, né, que nem você estava falando, é um acesso que nós temos. Até a gente fez esse trocadilho, essa brincadeira, virtuosamente, né? Porque a virtude, ela tá no nosso mental, né? Seria um corpo separado. Olha, a explicação melhor para isso, quem vai dar para vocês é o Fábio. Porque ele explica isso perfeitamente. Explica pra gente, Fábio. Oi, gente. Então, indo em acordo com o que o nosso especialista, o Fábio Mazzini, está falando, a gente tem uma constituição que do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que a gente está acostumado, que a gente vivencia com a gente mesmo o tempo todo, que a gente chama de personalidade. Nós temos um corpo físico, nós temos emoções, nós temos pensamentos, nós temos a nossa lógica. Então, isso constitui a nossa expressão nesse mundo aqui, nesse planeta que a gente vive, nos nossos convívios. É o que a gente chama de personalidade, que o Fábio falou agora também. E ele falou que as virtudes, eles estão presentes como um arquétipo e está presente também dentro da gente. E realmente, a virtude, ela faz parte, é uma energia que anima uma parte superior da gente, faz parte da gente, que a gente chama de espírito, mas pode chamar de qualquer outra denominação de uma parte da gente mais nobre, mais elevada, que tem um desenvolvimento maior. Faz parte da gente, como a Fernanda falou, faz parte do nosso DNA, mas nem sempre esse DNA como um ser integral, vamos chamar assim, não só como um ser de átomos, moléculas, células, ok? Então, esse ser, ele é animado por uma energia, por uma força chamada virtude. Só que quando a gente está aqui nesse mundo, nem sempre a gente tem acesso a essa virtude, a esse lado nosso mais superior. Então, a ideia dessa temporada é mostrar que quem faz essa conexão, essa junção da personalidade que somos nós aqui, vivendo nesse mundo, com essas virtudes, é a nossa mente. Mas não é a mente que a gente está acostumado a chamar. Essa mente que a gente usa para resolver os problemas do dia a dia, para pensar em algumas coisas da nossa vida. É uma mente superior. Não seria a nossa mente racional, né? Por exemplo, a gente está acostumado a usar o racional para o cotidiano. Vou dar um exemplo. 2 mais 2, 4. Entende? Acertei na conta. Dessa vez acertou. Dessa vez acertei. Então, assim, isso eu uso aqui, nesse cotidiano. Agora, quando eu tenho que fazer uma conexão, quando eu tenho que fazer eu até usei assim, eu tenho que ligar com a minha caixinha lá em cima
que essa caixinha, na verdade, seria ser a sua criação. Lembra que eu falei no começo? Você é uma pessoa que vem com virtudes. Só que, assim, momentos da sua vida, você consegue resgatar essas virtudes e expressá-las. Tem momentos que você não tem algumas virtudes afloradas que você tem que aflorar. Para você aflorar, como o Fábio falou, os Fábios falaram. Eu nem falar isso agora, os Fábios falaram, né? Como eles falaram, você tem que fazer uma ponte de conexão com ela. Então, assim, seria uma energia um pouco superior. Então, exige mais de você. Então, você ter virtudes, você precisa ter uma conexão, um autoconhecimento com a sua vida e se ligar ao seu superior, né? Ao seu contato direto com a sua criação. Se você acredita em Deus, é Deus. Se você acredita em Logos, é Logos. O que você acreditar, entende? Alguém te fez. Você não tá aqui, não caiu de paraquedas aqui. Alguém te fez. Alguém te proporcionou essa capacidade energética que você tem. Então, nessa formação, é o que eu falei no começo, é seu item de série. Você tem todas as virtudes, só que algumas você tem que aflorá-las, né? E através do autoconhecimento. E a gente trouxe esse podcast, a gente sentou para conversar sobre esse podcast, porque para a gente aprender como aflorar cada uma delas, entende? Então, hoje, o nosso tema é para a gente entender o que é virtude. Nos outros episódios, nós vamos tratar de algumas virtudes. Infelizmente, não dá para tratar todas, né? Senão a gente vai ficar aqui e vocês vão cansar da gente. Então, a gente vai tratar de algumas delas, né? Então, assim, o Fábio trouxe pra gente, o Fábio Mazzini trouxe pra gente a parte da psicologia de uma parte do que seria uma virtude, né? O que representa uma virtude. Agora eu tô com uma dúvida aqui, né? Que eu quero saber na parte da yoga. Como é considerada a virtude para yoga, Rose? Então, a virtude para o yoga, a gente poderia entender assim, dentro dessa explicação, dessa lógica que a gente está traçando, assim, como que é a nossa natureza. Até eu já dei uma palhinha sobre isso quando a gente fez o podcast sobre yoga. Yoga, ele entende assim, que nós temos uma natureza essencial e uma natureza adquirida. Essa natureza adquirida é o que a gente está explicando agora, que é a personalidade. Ela vai se formando ao longo da nossa vida, né? É tudo aquilo que a gente pensa, que a gente acredita, que a gente se comunica aqui no plano físico, usando o cérebro como uma ponte junto com a mente. Então, essa parte é a nossa personalidade. E aí, o que nós estamos explicando, que o Fábio Mazzini explicou e o que o Mikio também explicou, ela já entra nessa natureza essencial que cada um de nós tem. E o que ocorre é que muitas vezes tem algumas barreiras, alguns obstáculos no caminho, que são os comportamentos que a gente ainda precisa estar trabalhando aqui no dia a dia para abrir esse canal, esse espaço, para que essa nossa natureza essencial, ela se manifeste aqui. E a manifestação dela são as virtudes. Tem uma curiosidade aí dentro da yoga com a psicologia. A psicologia, ela é muito antiga, ela é tão antiga que ela nasce ali com a ciência da yoga, né? E ela era uma ciência secreta, esotérica, uma psicologia esotérica, né? Diferente do que a gente tem hoje enquanto ciência, esse negócio de faculdade, graduação e tudo mais. Então, o que é o yoga, não é, Rose? A palavra yoga significa união. Exatamente. União do quê? União dessa existência onde eu me identifico com o corpo, eu tenho uma personalidade, energias instintivas, emocionais, mentais, e eu tenho que fazer uma conexão dessas energias com o meu eu superior, com a minha essência, onde estão as minhas virtudes, onde está a minha alma, onde está o meu espírito. Então a psicologia e a yoga, elas têm essa fusão, né? Essa é a verdadeira função da psicologia, não é? Proporcionar que um ser, ele tenha esse contato dessa união, que ele tenha esse aprendizado do autoconhecimento, como a Fernanda falou, para que ele chegue no seu caminho de virtude.
Então é muito importante no caminho da virtude, e a yoga ensina muito isso, você ter uma frente ética, você ter uma frente alimentar, que é absolutamente vegetariana, de você ter uma frente estética, não é? De você ter uma frente de relacionamento amoroso e gentil com todos os seres viventes, não é? Então essa curiosidade, eu queria pontuar isso, porque a psicologia ela nasceu juntamente com o yoga, né? E essa é a ciência dela. Legal, né? Bacana, muito bacana, né? Eu vou pegar o gancho aqui do Fábio, e assim, a conexão que você fez da yoga com a psicologia é bem bacana, porque assim, você fala assim, você tem que ter uma alimentação correta, você tem que ter, para você ter suas virtudes, você tem que ter um parâmetro de vida, né? E esse parâmetro é bem assim, você não pode exceder as coisas e nem fazer menos. Você sempre tem que estar na quantidade certa. Então, a yoga te traz esse equilíbrio e a psicologia também te traz esse equilíbrio, né? Para você poder começar a aflorar as suas virtudes. Porque é que nem o Fábio estava falando, né? Você precisa fazer uma conexão com o seu espírito. Para você fazer essa conexão, você precisa se conhecer. Então, para você se autoconhecer, você tem que sair da sua consciência automática, né? Você tem que começar a ter a sua consciência lógica, a plenitude, prestar atenção nos seus atos. Tudo isso, essa observação que a gente tem da gente mesmo, observação da vida, né? De como estão os nossos comportamentos, de como a vida funciona. Todo esse questionamento, toda essa reflexão, ele permeia, então, esse lado da nossa inteligência, né? Desse mental que a gente usa no dia a dia como acesso para o mental superior. A gente não consegue passar do mental desse cotidiano, desse mental das nossas emoções, desse corpo físico, do cérebro, como a Rose estava comentando, para esse mental superior. Diretamente. A gente passa, então, por todo o processo de aprendizagem, usando da nossa inteligência, do nosso raciocínio, da nossa lógica, para observar o que é a natureza, o que é a vida, o que é esse mundo que a gente vive, quem somos nós nesse planeta, né? Essa autorreflexão que vai levando não só ao autoconhecimento, que é fundamental, mas também ao conhecimento do que é a vida. Esses questionamentos, que são questionamentos mais filosóficos mesmo, eles vão dando abertura para a gente a pensar em chegar a conclusões que vai alargando o nosso entendimento de quem somos nós, de quem é a vida, de como a vida funciona e do que é a vida. Então, esses são pequenos... Cada conclusão que a gente chega sobre isso são pequenos tijolinhos que a gente vai construindo nessa ponte que vai unir a nossa personalidade com o nosso espírito. É através dessa ponte, desse desenvolvimento, então, mental que a gente tem, é que vai estabelecer essa conexão. Aí será possível, então, a gente trazer as virtudes para a nossa vida. Então, esses momentos que a gente tem de virtude aplicada, né, que ocorre com a gente, um gesto de generosidade, né, um gesto de amabilidade, de paciência, enfim, vários momentos que na nossa experiência de vida a gente já teve momentos que a gente ou viu alguém praticar ou lembra do que a gente praticou, traz para a gente, então, a evidência de que essa ponte existe, ainda que seja uma ponte ainda não totalmente formada, mas é uma prova de que a virtude é um caminho que nos leva à felicidade. E esse é um ponto que eu acho fundamental. Por isso que o tema da temporada é virtuosamente. A mente é a ponte que faz a ligação da nossa vida com as virtudes, que é esse lado que vai trazer para a gente uma plenitude de vida. E sempre que alguma coisa nos afeta, né, alguma coisa nos tira do eixo, deixa a gente angustiado, triste, nervoso, ansioso, com raiva, enfim, tudo aquilo que a gente não acha saudável, não traz um bem-estar para a gente, é porque ali está faltando virtude.
a virtude não se expressa por falta da nossa formação, né? E aí que o papel, né, desse autoconhecimento e da própria psicologia, da yoga e de tantas outras ferramentas ajuda a gente a ter essa clareza, essa lucidez de como a gente deve proceder para que esse contato aconteça, né? E a mente seja o recurso que a gente deva tomar posse para que a gente possa fazer essa ligação. Chega, né? Quando eu começo a falar, gente... Nossa, nome da vez aqui. Uma coisa que você falou muito legal, né? Tô aqui esperando. Tô até batendo na mesa aqui, ó. Vou ver. Vamos ver. Não, gente, vocês podem ver, na primeira temporada, ele era quietinho, ele não falava quase nada. Agora ele não deixa nem eu falar. Tá assim agora. Então, vamos lá. Uma coisa que você falou que eu achei muito legal, que tem a ver, sabe? Que você falou assim, por que a gente está estudando virtude? Para que a gente está se metendo nesse balaio de gato aqui? Porque, olha, eu tenho que fazer meu autoconhecimento, eu tenho que acessar as virtudes lá no meu eu superior, na minha mente, eu vou ter que trazê-la para que tudo isso? Para que tanto trabalho? Então, gente, para você ser feliz, você tem que ser uma pessoa virtuosa. Não tem como. A felicidade, ela anda junto com a virtude. Então, você tem que aflorar suas virtudes. Você tem que trazer essas virtudes para o seu cotidiano. E aí eu me pergunto aqui, né? Você já parou para pensar quais são suas virtudes? Seja sincero com você. Eu tenho muita dificuldade de enxergar as minhas virtudes. Eu sei que eu tenho todas, só humildade que não. Não, então, assim, é verdade. Às vezes, lembra aquela história que eu sempre falo para vocês? Por que você se julga tanto? Entende? Então, assim, às vezes a gente demonstra virtudes e a gente não percebe elas. E quando alguém fala, nossa, você é uma pessoa assim, né? Você tem tal virtude, você, não tenho. Mas você tem, então por que você não pega a virtude para você? Vou dar um exemplo, sou cheia dos exemplos. Fábio, eu sou cheia dos exemplos aqui, tá? Então, esse fim de semana que passou, né? Eu fui fazer uma viagem. E na viagem tinha 4 pessoas no carro. E eu tenho uma dieta bem restrita, né? E aí eu falei, bom, eu não posso comer qualquer coisa, então eu vou levar a minha comida no caminho, porque eu não posso comer qualquer coisa. Não é frescura não, tá, gente? É porque é restrito mesmo minha alimentação. E aí, na hora eu pensei assim, tá, mas eu vou levar uma coisa para eu comer, e as outras pessoas que vão estar no carro? Né? Elas também vão querer comer alguma coisa, né? Então eu vou levar para todo mundo. Levei para todo mundo, fiz uma lancheirinha, né? Uma lancheirinha, ficou gigante minha lancheirinha. E no caminho aconteceu que a gente teve um acidente e ficou preso na estrada por 2h30. E aí eu falei, gente, quem quiser tem barrinha de cereal, tem água, tem amendoinzinho, coisa que eu não como, mas eu levei para as pessoas que comem, né? E aí uma pessoa que estava com a gente falou assim, nossa, como você é generosa dividir a sua comida com a gente. Eu fiquei pensando, não, isso não é generosidade, né? Mas na verdade é generosidade. Eu parei para pensar no próximo, eu parei para pensar no outro. Então, assim, eu tive essa dificuldade da pessoa falar, você é generosa. Às vezes você fica tímido. Mas então, aí eu paro e pergunto para você, qual é a virtude que está mais aflorada em você? Para pensar. Vamos fazer esse raciocínio. Para pensar que momentos da sua vida aflorou essa virtude no momento. Observa ela. Vamos identificar. Né? Eu gosto de identificar tudo e colocar nome em tudo. Fica mais fácil da gente entender as coisas. Quando você fizer isso, aí você para pensar, faz essa autoanálise, que nem o Fábio Mazzini falou pra gente, que a psicologia traz essa análise da nossa vida. Né? A gente tem que analisar a nossa vida. Faz essa análise, qual é a virtude que não está tão aflorada em você? Qual?
Boa pergunta aí, Fer, porque a gente vê o seguinte, né? Tanto o Fábio, como na psicologia, eu atendi muitas pessoas também, porque eu também sou terapeuta ayurvédica, e cada ser que chega até nós, ele tem uma história. E o que você está falando, realmente a gente tem essa dificuldade de nomear as coisas. Nomear as coisas que já estão boas e que fazem parte da gente, e também nomear aquilo que está nos atrapalhando, não é isso, Fábio? Fala um pouco pra gente sobre isso. Olha, o que eu tô pensando aqui de verdade, né, com tudo que eu estou ouvindo até agora, é que assim, a vida ela é um pouco complexa assim, para você compreender, se compreender e compreender qual que é a importância dessa ter virtude, né, virtuosidade, como a Fernanda está colocando. Então, atacando de novo de psicologia com yoga, não é? Assim, a gente vive tendo que integrar essas partes. A gente vive um cotidiano que, se você olhar para ele é trágico, né? É verdade. Ele é violento, ele é agressivo, as pessoas em manada vão para um caminho autodestrutivo. Então é uma coisa bem complexa. Mas, se a minha consciência está focada nessa minha autoformação, na compreensão da vida e da aplicabilidade da virtude, então eu também vejo o milagre da vida a todo instante. Em mim, né? Na forma como eu me manifesto, isso é um milagre, não é? Esse instrumento, essa máquina maravilhosa, e as capacidades que eu tenho de me movimentar e movimentar a minha mente em direção ao meu ser, ao meu verdadeiro ser, não é? Então, eu vejo como caminhos, né, para o ato da virtude acontecer. Eu vejo o caminho ético, ele é muito importante. O caminho ético, ele é muito importante. E nesse caminho ético passa tudo. Passa até mesmo a forma como você se alimenta, escolhe o seu alimento. É a correta ação. A correta ação e correta relação. Não é como que eu vou sacrificar um animal para eu satisfazer o meu gosto, ou o paladar, ou uma justificativa de que eu preciso daquilo para eu ficar sustentado, bem alimentado ou bem nutrido, não é? Então, assim, esse caminho ético eu vejo ele assim como fundamental, né? Como acesso à virtude. E uma coisa que eu ouvi outro dia numa aula nossa, que foi dada para nós, né? Pela Elaine, né? Psicóloga também, mãe da Fernanda, né? Que a gente se formou junto. Você pode achar que isso é normal, mas não é normal, é comum, porque todo mundo faz, não é? Mas não é normal você sacrificar um animal para você ter um paladar e uma justificativa de se alimentar dele, né? Então o caminho ético, como falou a Fernanda, por que é trabalhoso a virtude? Porque a gente tem que se trabalhar e tem que se analisar e tem que se autodescobrir, né? Também nas suas potencialidades, nas suas virtudes, como essa análise que a Fernanda está convidando a gente a fazer, não é? Para que a gente se acesse a si mesmo, né? E tem que ser algo natural, né, Joe? Não é algo que você pode impor para outra pessoa, esse caminho do autoconhecimento. Chega um momento na vida que a pessoa mesmo, ela sente esse despertar interno de querer saber mais e querer algo mais para si. É nessa hora que ela procura yoga, que ela procura a psicologia, vai fazer terapia. Na terapia ela vai se descobrir, no yoga também ela vai se descobrir, porque, veja bem, o yoga não é só aquela prática física que a gente faz. Tanto é que o mindfulness, ele também vem dessa prática de estar presente no momento e você se percebendo naquela ação, né? Você conectando aquele observador de si mesmo. A sua mente, você passa a observar a mente. E aí você vai descobrindo que você não é a mente. Então, eu sempre penso a respeito disso
como essa conversa interna que a gente tem. A gente tem uma conversa na nossa cabeça o tempo todo, igual no filme Divertidamente, aonde fica, né? A alegria fala com o medo, que fala com esse, com aquele, e a alegria é aquela que está fazendo essa fusão com a própria luz do ser, né? E as outras emoções, elas estão ali contracenando, mas para mostrar até para o intelector, o telespectador que está assistindo, para ele ter a chance de se autoanalisar também no momento que está com raiva, no momento... Porque são essas coisas que atrapalham a gente a estar nessa conexão com a nossa verdadeira natureza, né? A nossa essência. Então, essa descoberta de que eu não sou a mente, eu tenho a mente e eu posso ter o controle, o comando das ações que partem da mente. Eu posso questionar o que chega. Eu não preciso, por exemplo, se eu tiver medo de alguma coisa, eu não preciso simplesmente só recuar daquela situação que está me causando medo. E eu posso pensar a respeito e de repente eu descubro que não é preciso. Vamos falar assim de uma coisa bem simples, assim, de repente você vê uma ranzinha que é tão pequenininha, e onde a gente mora aqui tem muito, né? E eu ainda não tenho tanta familiaridade, mas tendo ela como uma presença constante na minha vida, eu sou sempre obrigada a pensar por que ter medo disso? Por que vou tolher uma ação de ir para lá e para cá na presença dela, se ela não pretende fazer nenhum mal para mim? Então, essa é a forma de você estar colocando a sua mente em xeque, para você ver que o medo, ele não precisa te dominar. Ele está ali, ele existe. Mas existe, nós vamos falar inclusive dessa virtude, que é a coragem, que faz você contracenar com essas sombras e você conseguir agir, levar a sua vida com uma tranquilidade que a gente não tem se a gente fica preso a medo, a apego e a outras coisas que fazem parte desse cotidiano que a gente vive, né? Isso mesmo. E Eu vou aproveitar, deixa aí do silêncio para falar. Vou atacar de yoga hoje, hein? Isso que a gente está conversando, que a Rose falou. A primeira lição do yoga está no Bhagavad Gita, que é o Krishna conversando com Arjuna, que é o seu discípulo. Ele fala assim: Arjuna, você não é isso. Você não é o que você pensa que você é. Você não é esse corpo. Você não é essa existência, sua família, o que você come, o que você vê. Tudo que você vê não é. E aí o que é o que você não vê. Né? Então essa é a primeira lição do yoga. Mostrando assim o que é existência e o que é vida, não é? O que é personalidade, o que é espírito, né? O que é esse momento e o que é eternidade, não é? E as lições depois que vem, né, da escola do yoga, de como fazer essa união, não é? eu vou aproveitar a deixa do Fábio, e que nem ele falou, você não é o que você vê. E é verdade, você é mais do que você vê. Você tem as virtudes. E para você, que a gente fala assim, tá, eu tenho as virtudes. Mas por que algumas eu afloro e outras eu não afloro? É aquilo que você não vê, entende? Que nem ele está falando. Você precisa acessar essa área da sua vida. E como você acessa essa área? Por que a gente não consegue chegar tão perto dessa área? A gente precisa acessar essa área através do que ele falou, da ética e da moral. Você só vai ter virtude se você tiver a ética e a moral. E você só tem ética e moral se você tem um autoconhecimento e o valor da vida. Você enxergar o que é verdadeiramente a vida. E aí você tem a associação da sua ética, da sua moral, das suas virtudes e, consequentemente, você tem uma vida plena, um bem-estar, a felicidade. Não é isso? Certíssimo, Fernando. A vida é isso, né? Ela traz para a gente tantas oportunidades de aprender, de ter experiências mesmo, de ter relacionamentos
e de tudo isso a gente poder tirar conclusões para que a gente possa estar crescendo. E esse é o caminho mesmo, né, do desenvolvimento. É um caminho árduo? Realmente ele é, não precisa ser, mas a gente tem uma série de pontos para serem trabalhados, né, de apegos, de comportamentos, aquilo que a Fernanda comentou no começo, de viver no automático, que deixa a gente num processo mais lento de desenvolvimento. Quanto mais a gente parte para a reflexão e consegue pensar realmente nos pontos que são fundamentais para a gente, para a nossa vida, a gente vai tirando esses automatismos pelos questionamentos que a gente faz, né? Por que eu me comporto assim? Por que eu tenho que reagir dessa forma? Por que eu não posso fazer diferente? Né? Quando a gente se coloca nesses questionamentos, você abre caminho para a sua mente estar trabalhando. E aí a sua sensibilidade vai aumentando, porque você começa a perceber que eu não preciso reagir de determinadas formas. Eu consigo perceber que a vida ela tem uma riqueza, detalhes que a gente não consegue perceber por falta desse pensar. Quanto mais a gente tem essa reflexão, a gente vai percebendo as nuances que a vida traz, esses detalhes. E aí sim, a sua sensibilidade vai aumentando e aí, consequentemente, as virtudes vão se aflorando. E aí a vida fica com mais satisfação de viver, né? É mais satisfatória. E uma coisa importante é que a gente vai delimitar nos episódios virtudes específicas, coragem, temperança, mas a gente não consegue separar. As virtudes, elas são integrais, né? Elas estão conectadas, interligadas. Quando a gente desenvolve a generosidade, a gente também está desenvolvendo a disponibilidade, a bondade, uma série de outras virtudes, né? Então não tem como a gente fragmentar. Elas estão conectadas e uma vez que a gente trabalhe com uma, a gente está trabalhando com todas. Por isso que a Fernanda colocou assim, qual que é a sua virtude que mais está aflorada? Que é um ponto de partida. E aí você fala, bom, eu vou pegar ela como um ponto de partida, como uma alavanca, e vou colocar ela em prática. Eu já tenho ela, vou colocar mais ela em prática. Quanto mais a gente praticar, mais as outras vão vindo junto e vai facilitando esse desenvolvimento. Uma coisa que você falou que é muito legal, que é a parte da gente identificar as nossas virtudes. Às vezes, você tem um momento de virtude na sua vida e aquela que é mais aflorada é mais fácil da gente identificar. E às vezes, numa única atitude que você está tendo no seu dia a dia, aflora essa virtude que você reconhece e às vezes aflora outras virtudes também. Por isso que eu falei para você, para pensar quais são as virtudes que você tem mais afloradas, quais que você não tem. Porque às vezes nós estamos no momento da nossa vida e essa virtude, ela surge, as virtudes surgem e a gente não identifica. Isso é importante. Vou dar um exemplo para vocês, de várias virtudes numa única atividade nossa. Quem lembra da pandemia? Todo mundo lembra, faz pouco tempo. Então, vamos imaginar um médico na pandemia. Então, ele usou da generosidade, ele usou da coragem, ele usou da temperança, ele usou do amor, ele usou da gratidão, ele usou todas as virtudes para atender um único paciente. Entende? Isso que eu estou falando para vocês. Que você, numa única ação sua, você pode ter uma virtude, 2 virtudes, 3 virtudes, só basta você identificá-las. Então, isso é importante na nossa vida, a gente identificar e nomear. E aquilo que não está aflorado, aflorar, através desse exercício mesmo de autoconhecimento que nós temos. Então, só assim você consegue identificá-la e não ter vergonha de ter uma virtude. É genial ter uma virtude, é maravilhoso ter uma virtude. Isso significa que você é uma pessoa que está dentro da ética e da moral. E você está a um passo da felicidade, ou você está já na felicidade. Gente, hoje teve muita informação, né? Muito conteúdo. É que a gente queria trazer para vocês o que é virtude.
O que fica na virtude, por quê? Porque agora nos outros episódios nós vamos tratar de cada virtude, cada uma delas. Então nós separamos algumas importantes. Caso você queira, Fernanda, Miquil, Rose, Fábio, falem de tal virtude. Deixa aqui na descrição do nosso vídeo, no comentário, que a gente vai preparar um tema só para essa virtude que você escolher. Foi um tema muito longo, muito cheio de conteúdo, mas espero que tenha sido esclarecedor. E aí, para finalizar aqui, eu boto todo mundo no checkmate, né? Como você conclui, Fábio? Eu concluo que o caminho da felicidade, ele só é possível através da virtude. Não existe outro caminho, não existe atalho. Embora ele possa ser um caminho árduo, ele é necessário, ele é fundamental. E a gente está aqui para ajudar nesse caminho, né? A gente está nessa mesma jornada aprendendo. Cada vez que a gente está aqui conversando, a gente aprende um pouquinho mais, né? E fazer esse trabalho de desenvolvimento das virtudes, ele passa pelo desenvolvimento da nossa mente, dessa mente superior. E através desse caminho é que a felicidade será possível para todos nós. Gente, agradeço demais estar aqui novamente com vocês. Agora eu vou passar para a Rose. Rose, como você conclui? Bom, gente, obrigada por essa oportunidade da gente estar aqui. E hoje eu vou concluir que, na verdade, é abrindo mais do que fechando. É que o yoga tem uma fala que diz assim, existência, consciência e bem-aventurança. Então, para a gente chegar na bem-aventurança, a gente precisa fazer essa união da nossa existência com a consciência, que é a nossa verdadeira natureza. E é isso também que a gente vai levar para os nossos próximos episódios. Obrigada, gente! Fábio Mazzini, muito obrigada por você estar com a gente, mas eu não vou deixar você sair dessa. Como você conclui? Eu agradeço demais, né, de estar aqui, concluo agradecendo e dizendo que foi riquíssimo, foi maravilhoso, né? E eu concluo também, acho que falando assim para as pessoas, sabe, não se assustem, né? A gente causa susto para a gente mesmo, né, quando a gente se enxerga tanto no que falta como no que tem, né? E tenham calma, por vários momentos aqui, quando você estava falando, eu também lembrei da pandemia, porque a pandemia ela foi importantíssima para todos nós, no sentido de nós pararmos, verificarmos como nós estávamos conosco e também com as nossas convivências mais próximas. Você até falou do médico, eu lembrei do meu médico, coitado, né? Eu fui lá porque eu tive Covid, e o cara tava cabeludo, barbudo, uma cara de cansado. Eu falei, nossa, coitado desse homem, né? Como que ele tá se doando? Você via que ele estava se doando assim, inteiramente, né? Por os seus pacientes, né? Uma coisa bonita. Eu também tive dó dele naquele momento, porque ele estava realmente dando tudo de si, né? Então, eu acho que eu concluo assim, sabe? Porque nós vamos passar, tanto coletivamente como individualmente, por crises, por problemas, por desafios, né? E tudo isso são tão somente caminhos que a vida está nos guiando e nos mostrando para a gente fazer essa união, sabe? Desse momento existencial que é único, que é um presente, que é maravilhoso, com a nossa própria essência, com o nosso próprio ser, com a nossa própria unidade, né? Que é a vida como um todo e que somos todos nós, né? Deixa eu concluir assim. Obrigado. Bom, e eu concluo que eu tô no meio de muita gente genial, né? São pessoas virtuosas. Todas elas que estão aqui são pessoas virtuosas que eu até tava falando pro Fábio, para esse Fábio aqui, o Fábio Miquil, que a virtude... Eu tô lendo um livro que chama O Poder do Contágio. Então, nesse livro, ele fala sobre contagiar as pessoas. Claro, a gente vai contagiar as pessoas com coisas boas, né? E a virtude, ela contagia. Então, se você tem uma virtude, a
a pessoa observa a sua virtude, você consegue começar a aflorar essa virtude em você. Então, assim, como eu concluo isso? Que a virtude, ela pode ser contagiante. E a gente vai trazer aqui para vocês, quem ele falou, não tenha medo. A gente trouxe aqui várias, como é que fala? Informações, desculpa, gente. Nós trouxemos aqui várias informações que parecem, nossa, é um bicho de 7 cabeças. Não, não é. Nesse podcast que a gente faz, a gente tem que trazer para vocês uma coisa mais dia a dia. Então, assim, nos próximos episódios, nós vamos falar, já vou falar até qual que a gente vai falar, tá? Pode falar. Que é sobre a sabedoria. A gente vai trazer a virtude da sabedoria. Então, assim, às vezes a gente não tem aflorado essa sabedoria o tanto de tempo que nós queríamos ter, por causa do nosso piloto automático. Mas nós vamos trazer aqui para vocês o dia a dia que você pode praticar para ter a sabedoria, essa virtude na sua vida, aflorar ela na sua vida. Então, quarta-feira que vem, espero vocês aqui para o nosso próximo encontro, às 20 horas, no Cultivando a Felicidade. Até mais, tchau!